em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu amor. Com essas palavras do apóstolo Paulo, registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, saudamos a amada igreja, os irmãos e amigos que têm nos assistido todas as quintas, nesse horário de louvor e adoração ao nosso glorioso Deus. Queridos, sempre Deus nos conduz em triunfo. Como pode, pastor, se em meio às dificuldades nós estamos passando? Eu quero trazer dois relatos bíblicos a vocês, aos nossos ouvidos. Imagina os amigos de Daniel lançado na fornalha de fogo. Se eles pensassem, poxa, eu esperava tanto em Deus e como pode Deus deixar com que eu seja lançado na fornalha de fogo, ou que sejamos lançados na fornalha de fogo? Sim, queridos, porque a fé deles em Cristo, em Deus, o fizeram vencer aqueles momentos difíceis que eles passaram. Imagina Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia e agora é lançado na cova dos leões. Imagina, puxa vida, eu orei tanto a Deus e Deus assim mesmo me deixa nessa situação. Mas tanto o resultado de uns como do outro, dos amigos de Daniel, quanto de Daniel, o livramento, veio resultar triunfo e a glorificação ao nome do nosso Deus. Por isso, queridos irmãos, que realmente possamos crer nesta verdade, de que Deus em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Amém? Vamos orar. Ó Deus de amor, Tu és soberano sobre a terra. Tu és, ó Deus, o Deus que nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Em meio, ó Deus, a tantas as dificuldades, queremos, ó Deus, adorar ao Senhor, queremos louvar ao Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, ouvindo as nossas orações, está à nossa frente a nos abençoar, a nos livrar de todos os perigos e males maiores e profundos, ó Deus. Pai, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas em meio ao isolamento social. Que em meio às nossas dificuldades o Teu nome seja glorificado. Por isso, ó Pai, dispensa os Teus cuidados sobre cada um dos Teus filhos, dos nossos amigos, que tenham, Deus, graciosamente nos ouvido e nos dado a atenção nas noites de quinta-feira, que a Tua bênção, ó Deus, possa ser derramada na vida de cada um dos Teus filhos. Fique conosco, ó Pai, nos edifica nesta noite, dispensando sobre nós os Teus cuidados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. You
Gênesis 14, versículo 18 a 21. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a ele e a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Que Deus assim nos abençoe, esta palavra linda. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja aqui, localizada aqui em Nova Almeida. Que essa igreja, Senhor, possa ser luz do mundo em toda a região de Nova Almeida, para levar o Evangelho a todos aqueles que não te conhecem. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelos dízimos e ofertas. Foi trazido aqui ao gasofilaço. Que o Senhor esteja abençoando esses dízimos e ofertas, para que seja bem aplicado na obra do Senhor. Esta é a oração que faço com perdão para os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. E neste momento, Senhor, eu faço um alerta aos irmãos da igreja, que estiver em dificuldade em trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Procure os diáconos, que eles estarão solucionando o problema. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Queridos irmãos, amigos, ouvintes, no estudo passado nós aprendemos algumas lições com a vida de oração do Senhor Jesus. Agora nós vamos aprender um pouco mais com os ensinamentos que o nosso Salvador proferiu a respeito deste assunto. E para tanto, nada melhor do que começarmos com a oração modelo, exatamente por ser modelo de oração deixado por Jesus, mais conhecida como a oração do Pai Nosso. O primeiro ponto que devemos observar é que antes de apresentar a oração propriamente dita, o Senhor Jesus fez várias advertências e orientações sobre a atitude e a conduta que devemos ter ao orarmos, conforme registra Mateus capítulo 6, versículos 5 ao versículo 8. Eu quero fazer até o versículo 15, que está as orientações e a oração modelo propriamente dita. Quero convidar os irmãos a ver as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5 ao versículo 15. Assim registra o texto sagrado: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que o tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém? Então, queridos, em todo esse texto, quando o Senhor Jesus vai proferir esta oração modelo, e que antes desta oração ele dá algumas advertências, algumas orientações de como nos portarmos diante de Deus. E nós vamos observar aqui que no capítulo 5 ao versículo 8, quando ele dá essas orientações e essas advertências, a primeira advertência diz respeito à hipocrisia, que a hipocrisia era encontrada entre os fariseus que oravam em pé nas esquinas, nas ruas, para serem vistas pelos homens. E portanto que no Novo Testamento é que o hipócrita é aquele que alega ter um relacionamento com Deus e amar a justiça, mas que está buscando o seu próprio interesse. A única coisa que ele está buscando é o próprio interesse, enganando-se a si mesmo. Os hipócritas denunciados, especialmente no capítulo 23, não tinham consciência da sua hipocrisia,
E eu quero chamar a atenção para vocês e posteriormente dar uma olhada nesta lista. E o versículo 13, especialmente até o versículo 29, ele traz algumas observações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 16, assim o 23, o 25, 27, o 29. Então, todos esses versículos, Jesus chama a atenção desses hipócritas, porque eles estavam edificados os sepulcros dos profetas, adornando os túmulos dos justos, e mais à frente eles são chamados como esses sepulcros caiados. Então, queridos, esses são os hipócritas. Gostam de falar, gostam de se apresentar, gostam de falar muito. E essa hipocrisia pouco não passava então de um teatro, pouco não passava de uma representação motivada pela ostentação, uma exibição pública de uma pretensa piedade cheia de vaidade e vazia de significado espiritual, e que, portanto, oração não era apenas um teatro. Gostavam de ostentar as suas lindas palavras publicamente. Então diz o Senhor Jesus: estes já receberam a sua recompensa. A apreciação dos homens, somente isso. A oração ela não chegaria ao Pai, porque estavam pensando em si mesmos. Sobre esse aspecto, a orientação de Jesus é para que entremos no nosso quarto e, fechada a porta, oremos em secreto, porque o Pai vê em secreto e nos recompensará. Sim, queridos, saibamos a como nos portar diante do nosso Pai. Ter a recompensa, orar silenciosamente, como temos falado, orar não apressadamente. Gaste tempo com relacionamento com Deus. E nós temos falado que se você quiser ter sucesso na sua vida espiritual, no seu ministério, gaste tempo com a presença de Deus, para que na presença dos homens você tenha sucesso. Assim foi o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração livre do desejo de ostentação. Precisamos estar livres, e ao orarmos publicamente, precisamos orar com seriedade, não ostentando, não repetindo, mas orando com sinceridade de coração ao nosso Deus, com o intuito de ser ouvida unicamente por Deus, sabedor de que realmente nós somos dependentes de Deus e que precisamos nos colocar no lugar de orador. Na realidade, queridos, o quarto em si, quando o Senhor Jesus coloca, não é o único lugar onde devemos orar. É símbolo de um lugar reservado, de um lugar secreto, longe dos olhares humanos, e principalmente símbolo de uma intenção pura de sermos vistos unicamente por Deus. É sempre bom trazermos a figura ou o exemplo máximo do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Sempre ia para as montanhas orar secretamente ao Pai. A outra recomendação diz a respeito de vãs repetições.
o que difere da persistência da oração, como veremos um pouco mais à frente. Jesus esclarece que o que vem a ser essas vãs repetições quando se refere aos gentios, quando ele diz que porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos, versículo 7, então porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que estiver em secreto te recompensará, versículo 6 e versículo 7, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Pessoas que julgam poder esclarecer a Deus sobre alguma coisa com palavras repetidas. Falamos a semana passada que as nossas orações não servem para lembrar Deus, trazer a Deus o que está acontecendo, ou quem sabe sensibilizar mesmo o coração de Deus com o cansaço que sentem por estarem repetindo tantas vezes as mesmas coisas, por vezes palavras já decoradas. É inútil, queridos irmãos. É inútil, palavras vazias de sentidos para Deus que não passam de vãs repetições. Essa vãs repetições era a maneira pagã de forçar os deuses conceder favores que estava em voga com os adoradores de Baal. Eu quero trazer à memória o fato realizado em 1 Reis, capítulo 18, 26 ao 28, quando Elias estava no Monte Carmelo, ali com os profetas de Baal, eles repetiam e eles oravam, gritavam. Assim são considerados hipócritas. Então, não useis de vãs repetições. E Jesus ele completa a sua advertência, orientando-nos a não fazermos isto, porque o Pai sabe o que necessitamos antes de pedirmos. Aquele que é onisciente não depende das coisas, informações para saber o que se passa conosco. Tudo já está previamente determinado por Deus. O Pai amoroso como não precisa ver-nos cansados pelos esforços de tantas palavras repetidas para ter o seu coração sensibilizado às nossas necessidades. Confiemos nisso. Deus sabe. Deus está ciente do que está passando contigo, comigo nesta hora, o que necessitamos. E então Jesus apresenta o modelo da oração verdadeira, genuinamente espiritual. Oração que todos nós temos gravados em nossa memória e penso também até mesmo em nosso coração. Se observarmos atentamente as partes dessa oração, nós veremos que é uma oração completa e perfeita, visto que ela contém todos os elementos necessários, como adoração, como petição, como confissão, como intercessão. E assim devem ser as nossas orações, contendo em todos esses elementos. E aqui está o modelo. Quando nós observamos o Senhor Jesus nos orientar nesta oração, quando Ele inicia Pai, isso compreendemos Abba, que em aramaico, que é a palavra comum para dirigir ao pai de família, esse respeito, essa devoção, essa adoração. O santificado seja o teu nome, o que representa a pessoa. A petição é para que as pessoas
reverenciassem a Deus. Sim, queridos, aqui está um modelo de oração. O Senhor Jesus nos orienta a orar ao Pai em seu nome. Então, queridos, e como nós falamos para Ele, que Ele tem nos orientado a não vos assemelhar aos gentios, a fazer uso de vãs repetições, eu quero trazer o ensino do Senhor Jesus, a olhar para a parábola do juiz iníquo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ali o Senhor Jesus nos orientar a respeito da persistência na oração. Jesus traz a figura desta viúva, nos orientando a persistir. Aqui não são vãs repetições, mas aqui é uma persistência. É uma atitude de uma perseverança, na certeza de que o nosso Deus é muito melhor do que juiz, e maior, e mais santo, e vai responder às nossas orações. O Senhor Jesus, ele ilustrou esse assunto com a situação dessa viúva, que insistentemente pedia a um juiz, homem de coração endurecido e que não temia Deus, segundo o texto, e nem aos homens que julgasse a sua causa contra o seu adversário. E esse juiz, por sentir-se importunado com a insistência da viúva, acabou por atendê-la, não porque estivesse sensível à sua causa, mas para que ela parasse de molestá-lo. E diante dessa persistência, dessa perseverança, eu quero trazer os irmãos ao exemplo já falado aqui nesse momento, em outras horas. Isaac, que orou insistentemente a Deus por sua mulher, Rebeca, que era estéril, e a oração de Isaac foi ouvida, e várias outras orações a respeito do mesmo assunto. Por que não pensar em Ana, esposa de Elcana, que dia após dia, ano após ano, estava lá no templo, orando, pedindo a Deus, ao filho. Deus ouviu a sua oração. Por que não pensar na oração de Zacarias que nós falamos semana passada? Oração de persistência. O que nós não podemos é esquecer. O que nós não podemos é duvidar. Nós observamos em Zacarias, por causa da sua incredulidade, por causa da sua dúvida, ele foi corrigido por Deus severamente. Ele ficou mudo até o nascimento de João, depois que ele foi voltar a falar. E o Senhor Jesus conclui, queridos, que no versículo 7 e o versículo 8 de Lucas, capítulo 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sejamos persistentes em nossas orações, porque a persistência em oração é uma forma de honrarmos a Deus com a nossa fé, na sua justiça e na sua fidelidade. Há um compromisso
de Deus, há uma fidelidade de Deus. Deus, ele fez esse compromisso. Jesus assinou: todo aquele que pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. O crente confiante não desiste, persiste, porque sabe que o Pai é o Deus abençoador e longânimo, que não se aborrece com as nossas insistências. Ao contrário, o Pai recebe as nossas petições de bom grado e trabalha a nosso favor. Por vezes, queridos, é necessário algum tempo, a fim de que estejamos preparados para recebermos as bênçãos que Deus tem para nós. O Pai, que é longânimo, trabalha pacientemente conosco e então nos dispensa as suas gloriosas bênçãos maiores do que esperamos. E aqui está a palavra confortadora do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20, porque Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pensamos ou pedimos. E finalizando isto, nós vamos dar ainda um pouco a atenção à oração que Jesus também fez pelos seus discípulos, no qual eu e você que cremos nele já estamos incluídos. Eu quero pedir a você também a abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 17, e no versículo 20. Então essa é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E no versículo 20 ele intercede ao Pai: não rogo somente por esses, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós estamos inseridos nesta oração do Senhor Jesus. E esta unidade na prática significa a unidade de mente, de coração, de propósitos, como existe entre o Filho e o Pai, entre Jesus e Deus. Entretanto, é necessário que primeiro essa unidade exista entre os discípulos individualmente. Jesus e o Pai, para depois chegar à unidade da igreja, que é o corpo. Então é necessário que você tenha esse mesmo sentimento com o Pai, essa unidade com o Pai, e assim no relacionamento com a igreja. Assim é que primeiro Jesus orou pelos discípulos e depois então ele orou pela sua igreja. E assim, irmãos, e assim, amigos, formada esta unidade espiritualmente a orgânica, ela deverá refletir a unidade existente entre o Filho e o Pai, a ponto de ser vista pelo mundo, que por ela será levado à fé. A igreja do Senhor é esse corpo orgânico. Para tanto, deverá então haver um elemento de ligação que nos torne perfeitos nesta unidade. E este elemento é o amor, que a Bíblia registra em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor do Pai pelo Filho e através dele manifesto em nós que estaremos espalhando a salvação, levando salvação aos nossos familiares e aos nossos amigos. Entendemos então porque o Senhor Jesus disse: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Capítulo 15 de João, versículo 9. E o versículo 35 do capítulo 13 de João também diz, Jesus diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o amor é o vínculo da perfeição.
É o amor que faz essa ligação de juntas e medulas entre os irmãos. É o amor quem nos une. Queremos concluir dizendo que é necessário que o nosso coração esteja receptivo à ação do Espírito Santo que produz em nós esse fruto do amor, registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, de tal modo que o mundo creia que Jesus é o Salvador enviado por Deus. E lembramos sempre, irmãos, o mestre que nos ensina como devemos orar, que nos orienta a sermos perseverantes na oração, ele próprio orou em nosso favor, registrado aqui no livro de João, capítulo 17. Na sua oração sacerdotal, ele intercede por si, intercede pelos discípulos, intercede por nós, para que todos sejamos um. Que Deus abençoe a sua vida e nos ajude a trilharmos com perseverança o caminho da oração. Amém? Vamos sempre ter em mente a oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou registrado nos evangelhos de Mateus, Lucas, e vamos orar, lembrando dos elementos dessa oração modelo: adoração, intercessão, confissão, petição, sabedor de que Deus sempre estará ouvindo as nossas orações. Que Deus os abençoe. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque, além do Senhor nos orientar a como orarmos, a como estarmos diante do Senhor, a como nos portarmos diante do Senhor, com o coração contrito, ciente de que do Senhor procede todo bem. Ó Deus, muito obrigado por esses dias, por essas quintas-feiras que o Senhor tem nos ensinado sobre essa doutrina, a doutrina da oração. Que cada membro desta igreja, cada ouvinte, possa colocar em prática, ó Deus, esse meio de graça. Momento esse que o Senhor mesmo proporcionou, entrou de provisão para os teus filhos, para termos um bom relacionamento com o Senhor. Dá, Senhor, que não sejamos como os fariseus hipócritas, mas que sejamos como o Senhor Jesus, que sejamos como os pais da igreja, como os apóstolos, que tiveram uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, que se retiravam, ó Deus, para orar. Ajuda-nos, ó Deus, e assim colocarmos em prática. Pai, vem estar abençoando cada família. Vem estar abençoando, ó Deus, mais uma vez o teu servo Gessi no leito de enfermidade. Restaure, ó Deus, a sua saúde em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de amor e de imensa bondade, entra de provisão, trazendo, ó Deus, a luz, trazendo sabedoria aos médicos, para que a saúde do teu filho seja restaurada. Pai, queremos colocar ainda a saúde, Deus, do nosso presidente do Brasil, Senhor Jair Bolsonaro. Pai, dispensa sobre eles os teus cuidados. E tantos outros, ó Deus, que se encontram enfermos, visite-os, ó Deus, restaurando-os em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso nós buscamos ao Senhor e sabemos que o Senhor sempre se manifesta a tua graça. Dá-nos a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu